Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Este é o convite que eu quero fazer para você, para a sua família, para que juntos nós possamos celebrar com júbilo ao Senhor, que juntos nós possamos servir ao Senhor, a nos apresentar diante de Deus com cânticos, com louvores, em gratidão a este Deus, esse Deus que é Senhor, esse Deus que é bom e que derrama sobre nós graça e misericórdia a cada dia. Vamos juntos adorar, vamos juntos celebrar este culto, no nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ter um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós rendemos a Ti, ó Senhor, por mais este momento onde podemos ouvir da Tua palavra, onde podemos aprender mais a respeito dela, ó Deus. Venha com Teu Santo Espírito falar ao nosso coração, venha engrandecer, ó Deus, faça com que a gente engrandeça o Teu santo nome através dos louvores, através da nossa vida, das nossas atitudes, ó Deus. Assim, ó Deus, nós queremos entregar este momento de culto, pedindo que Tu envie o Teu Espírito Santo para moldar o nosso coração, moldar a nossa vida, conforme é o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoa que se diz ser eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que diz ser excelente piloto, mas não consegue e não sabe estacionar o carro numa garagem? E em alguém que se diz ser matemático, mas não sabe nem o resultado de 8 vezes 8? Você acreditaria? Difícil acreditar, né? Mas vamos trazer para pertinho de nós, para o nosso contexto e a nossa realidade. Você acreditaria em alguém que diz ter fé, mas não possui obras? Tem fé, mas suas atitudes mostram ou demonstram o oposto? Ou tem fé e cruza os braços para servir? O texto que queremos meditar neste momento, ele se encontra na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que eu convido você aí na sua casa a fazer a leitura. Mas não só desses versículos, mas leia todo o capítulo 2 para se inteirar do contexto na qual nós vamos estar falando.
E nesses versículos 14 a 26, lá nos mostra que Tiago também quer saber como que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obras. E a pergunta para a nossa reflexão é: como está a minha e a sua fé? Como está a nossa fé? Como está esta relação entre fé e obras na minha e na sua vida? As pessoas podem acreditar em nós quando nós afirmamos que temos fé? Elas podem depositar confiança na nossa vida porque dizemos ser cristãos e ter fé? Bonhoeffer, um teólogo alemão muito bem conceituado entre os teólogos, ele desenvolveu um conceito para um tipo de fé, dizendo e chamando de graça barata. Ou seja, é aquele tipo de, como se nós considerássemos Deus um tipo de Deus Papai Noel, que nos oferece muitas coisas, que deseja que todo mundo se dê bem na vida, mas que não faz nenhuma exigência para nós. Graça barata. É pensar numa graça barata, é pensar num cristianismo ou em um ser cristão sem frutos, sem provocar efeitos no mundo e na sociedade em que nós vivemos. Graça barata é baratear a graça de Deus e, acima de tudo, baratear a obra de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. E o texto de Tiago nos fala de dois tipos de fé. Nos fala de uma fé que é útil e uma fé inútil. Qual é a minha e a sua fé? Em qual delas nós nos encaixamos? Como eu e você caracterizamos a nossa fé? Útil ou inútil? Talvez diante dessas perguntas você esteja se perguntando: mas será que existe uma fé inútil? Uma fé ruim? Fé não é algo sempre bom? E aí? Vamos ver o que seria então uma fé inútil que Tiago faz menção. Tiago nos diz logo no início do nosso texto de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Do que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Não adianta dizer ao outro que Deus o abençoe e nada fazer para auxiliar o seu próximo. Fé inútil se trata de uma fé apenas intelectual, uma fé sem confiança plena em Deus, uma espécie de crença que me faz achar que não preciso fazer nada, que basta simplesmente acreditar. E eu posso cruzar os meus braços e deixar as coisas acontecerem. Essa é a fé inútil. A fé inútil é aquela que vê alguém faminto e diz: estarei orando por você, mas não estende a mão para dar um prato de comida. Essa é a fé inútil. Existe uma história de um senhor que ele iria viajar para o exterior e ele precisava trocar o seu dinheiro por moedas do país estrangeiro. Pois se ele não trocasse, ele não iria conseguir comprar nada lá no exterior. Então ele resolve ir até o banco e ele trocou o seu dinheiro pelas moedas que ele precisava. Mas ele também não pediu para nenhum especialista examinar as moedas para ver se tinha valor. E ele embarca então tranquilamente para a sua viagem. E enquanto ele está indo ao seu destino, chegando lá, ele descobriu que aquelas moedas não tinham valor nenhum. Ele possuía uma grande soma de dinheiro, porém sem valor, não servia para nada. Assim eu penso que muitas vezes é a fé.
Muitos de nós vivemos tranquilamente, pensando que tudo está em ordem quanto à nossa vida religiosa, ou melhor, com a nossa vida espiritual, quanto à nossa fé. Porque nós participamos dos cultos, nós ouvimos a palavra, nós louvamos ao Senhor e está tudo bem, está tudo ok. Mas talvez chegará o dia em que, com grande desespero, muitos vão perceber que sua fé não tem valor nenhum perante Deus. Porque a fé verdadeira em Jesus Cristo, o se render ao Senhor, o receber Jesus como Senhor e Salvador, gera em nós e precisa gerar em nós ação. Uma fé inútil, ela é apenas uma fé intelectual, mental, e não uma fé útil e viva. A fé da qual a Bíblia fala não é uma crença vaga, mas sim é o crer de coração. A fé que se entrega a Cristo, a fé que obedece a Ele em pensamentos, em palavras, em ações. Uma fé viva, transbordante e verdadeira está ligada sim a boas obras. Boas obras aqui não como meio da salvação. Não é a ideia de que eu preciso fazer para ser salvo. Ou quanto mais eu ajudar, melhor eu vou estar com Deus. Não! Boas obras não como meio de salvação, mas sim como consequência de uma fé viva e que compreendeu tudo aquilo que Deus fez por mim e por ti. Lutero já dizia que nós, seres humanos, nos tornamos justos diante de Deus exclusivamente pela fé, mas não por uma fé desacompanhada, mas sim uma fé acompanhada de obras. E aí a pergunta para mim e para você novamente é: como está a minha e a sua vida de fé? Achamos que está tudo ok, tudo normal, podemos sentar nos bancos da igreja, cruzar os nossos braços e está tudo tranquilo? Somos um povo sossegado, tranquilo, onde pensamos que tudo está em ordem na nossa vida de fé? Ou aquilo que tem acontecido na sociedade tem nos incomodado e tem nos feito perguntar o que eu, como cristã, posso fazer? Como podemos glorificar a Deus no nosso dia a dia? Como podemos mostrar para a sociedade que somos cristãos, que temos uma fé viva em Jesus Cristo? Qual é a nossa fé? Útil ou inútil? A nossa fé tem levado nós à ação, a sermos sal e luz no mundo, na sociedade em que vivemos? Ou deixa para o outro fazer? Esquece. Existe uma frase que diz: viver cantando corinhos dentro do templo não é a ação mais produtiva do cristão. Eu repito: viver cantando corinhos dentro do templo não é a ação mais produtiva do cristão. E o texto bíblico de Tiago, ele termina com um versículo muito sábio, aonde nos diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Fé gera ação. A fé verdadeira nos faz sair do comodismo e nos gera ação. E se a nossa fé é útil, a nossa vida precisa ser uma vida de atitude, uma vida de ação, de boas obras,
pois isso é consequência de uma fé verdadeira, consequência de uma vida de fé, consequência de que compreendemos verdadeiramente o que Deus fez por nós. Fé verdadeira não é aquela que eu faço as boas obras pensando que Deus vai me dar em dobro, nem aquela que faço boas obras pensando que a partir dela eu recebo a salvação. Fé verdadeira não barganha com Deus, simplesmente faz, sem esperar nada em troca. Fé verdadeira nos leva à ação. Fé verdadeira é crer em Jesus Cristo e na sua obra, e justamente por compreender e crer nesse Senhor, eu respondo essa fé com o coração agradecido. E isso me leva a olhar para as pessoas, olhar para o meu próximo com amor. Isso me leva a olhar para a sociedade e dizer: eu preciso ser sal e luz em meio a essa sociedade. Então, boas obras é sinal da minha gratidão a Deus. E como viver essa fé viva no meio, na sociedade em que eu e você vivemos? Primeiramente, buscando viver os princípios de Deus na sociedade. Mesmo quando a sociedade muitas vezes tem ditado e vivido o sentido oposto da vontade de Deus. É viver os princípios de Deus lá fora. É discordar quando algo foge do querer de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. É viver na sociedade os princípios de Deus. Precisamos nós, como cristãos, combater ideias que fogem do querer e da vontade de Deus. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos ir contra tudo aquilo que tira os princípios e os valores de Deus, que descartam os princípios e os valores de Deus. Então nós precisamos viver os princípios de Deus na nossa vida, aqui dentro, mas também lá fora. Segundo, nós precisamos olhar para o meu e para o seu próximo, para o nosso próximo, com amor, e ir ao encontro em meio às necessidades. Precisamos nos perguntar o que podemos, como cristãos, fazer naquela situação. Como cristãos, como eu posso ser, como nós, como igreja, podemos ser sal e luz na sociedade. E talvez uma pergunta que nos ajude a refletir e a achar o que podemos fazer é nos perguntar o que Jesus faria naquela situação. Se Jesus estivesse aqui, vendo esta situação, o que ele faria? Talvez esta é a pergunta que eu e você precisamos fazer em meio à sociedade, o contexto que nós vivemos. É o que Jesus faria e o que Jesus deseja que eu, como cristão, como seus discípulos, vamos fazer. Terceiro, nós precisamos orar. Orar pedindo que Deus nos tire do comodismo, que tomam conta muitas e muitas vezes da nossa vida. Orar pedindo que Deus nos tire do comodismo, que nos incomode em meio às coisas erradas que acontecem na nossa sociedade, que nos incomode em meio às injustiças, que nos incomode quando os princípios e os valores de Deus são rejeitados. Nós precisamos orar para que Deus nos tire do comodismo e nos use como sal e luz aonde os nossos pés pisarem. Que Deus assim nos ajude a vivermos diariamente a fé viva, a fé que é acompanhada por boas obras, por amor e gratidão
a esse Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai de amor, nós queremos render graças a Ti, Senhor. Graças porque podemos sim confiar em Ti, podemos crer no Teu santo nome, ó Deus, podemos nos relacionar contigo. Ó Deus, graças Te damos pelo privilégio que temos de Te conhecer. Agora, Deus, nos ajude a vivermos uma fé viva em meio à nossa sociedade. Aonde os nossos pés pisarem, que lá nós possamos ser sal e luz. Ó Deus, nos tire do comodismo e nos use como instrumento nas Tuas mãos, para que os Teus princípios, os Teus valores sejam levados adiante, ó Pai. Assim, ó Deus de amor, nós Te agradecemos pela semana. Te agradecemos, ó Deus, pela nova semana que se inicia, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Permaneça cuidando daqueles que sofrem por algum motivo. Derrama da Tua cura àqueles que necessitam, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus e Pai, fica com cada um. E no mais, ó Deus, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Um abençoado dia, um abençoado domingo e semana a cada um de nós. Amém.